Fala galera, tudo certo? Vamos para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje vai ser feudalismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história. A gente vai falar sobre essa nova mudança que ocorreu dentro da estrutura social ali da própria Europa a partir do século V, tá? O feudalismo é um período da história, né, em que houve uma reorganização da sociedade. Nós temos então o feudalismo ocorrendo a partir da queda do Império Romano. Feudalismo, em resumo, dá para a gente dizer que é uma organização econômica, política e social. Tá? Também dá para a gente dizer que é uma alteração da própria cultura da sociedade. Né? E essa mudança cultural ela se dá de acordo com os critérios de posse de terra, né? E isso vai ocorrer principalmente ali na Europa Ocidental durante o período que nós conhecemos aí como Idade Média. Né? O feudalismo, então, como eu mencionei antes, ele tem a sua origem lá no século V, tá? Com a crise do Império Romano, né? E claro, essa crise ela vai causar alguns problemas. A gente vai ter as invasões dos povos bárbaros ao Império Romano, do Ocidente, primeiramente, obviamente, né? Então, o Império Romano do Ocidente, ele começa a sofrer invasões bárbaras. A população, então, ela começa a ficar com medo, digamos assim, e acaba migrando em direção ao campo. Então, a gente vai ter uma perda de importância da cidade em relação ao campo. Então, essa sensação de insegurança da população faz com que vários indivíduos se desloquem em direção ao campo. Esse fenômeno a gente vai chamar de ruralização. Então, o feudalismo ele se dá a partir de uma mudança na estrutura social. Antes, a população vivia ali nas cidades, dentro do Império Romano, com as invasões dos povos bárbaros, a gente vai ter então uma migração em massa para o campo. A sociedade no feudalismo ela era chamada de sociedade estamental. E por que é sociedade estamental? Porque ela tinha estamentos, ou seja, ela tinha como se fossem níveis. Né? Então ela era composta por classes sociais distintas. Essas classes sociais que a gente vai chamar de estanques, digamos assim. Então, nessas classes sociais, dá para a gente dizer que não tinha mobilidade social. O que é essa mobilidade social? Se você nascesse num nível mais pobre, como por exemplo um camponês, um servo, dificilmente você conseguiria chegar a ser um nobre, por exemplo. Então, é uma sociedade com pouca mobilidade social, ou seja, dependendo do estamento em que você nasce e que você vive, dificilmente você vai passar para um nível mais alto, digamos assim, você vai poder melhorar, digamos assim, a tua qualidade de vida. Então o sistema feudal guarda isso, né? É um sistema onde você tem pouca mobilidade social. Você se mantém, existe uma grande tendência para que você se mantenha no estamento em que você nasceu. Falando em estamento, né, a sociedade feudal ela se baseava na existência de 3 estamentos. Tá? A gente vai chamar isso, inclusive, de estamentos sociais. Tá? Então, esses estamentos a gente vai colocar lá o nível mais alto, que era a nobreza. Aí, no nível intermediário, você tem o clero. E depois você tem os servos no nível mais baixo. Imagine como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide você tem a nobreza, no meio você tem o clero e depois você tem os servos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses níveis e o que eles faziam dentro desse sistema feudal. Falando agora de nobreza, no topo da hierarquia social estava o rei. O rei ele concentrava pouco poder político, digamos assim. Aqui o rei ele é importante, né? Porém a participação política dele ela vai ser minoritária, né? Até porque você tem os feudos, né? E quem manda nos feudos são os senhores feudais. E muitas vezes o rei ele não podia nem opinar ali nas decisões que eram tomadas pelos senhores feudais. Então dá para a gente dizer que o poder político nesse período ele vai ser dividido entre o rei e também os senhores feudais. Então o senhor feudal é quem mandava sobre a grande porção de terra. Vale lembrar que nesse período da Idade Média, quanto mais propriedades você tinha, quanto maior a área você tinha, digamos assim, mais poder você também teria.
Então dá para a gente dizer que o senhor feudal, dentro das suas propriedades, dentro das suas terras, ele aplicava as leis, ele concedia privilégios, ele administrava a justiça, declarava a guerra e também fazia paz. Então a nobreza são os grandes detentores de terra, os senhores feudais, os reis, aqueles que estão no nível mais alto, que tinham supostamente uma vida melhor em relação às classes mais pobres, digamos assim. Um outro nível estamental que a gente vai ter aí dentro do feudalismo é o clero. O que é o clero? A gente sabe que dentro da Idade Média, a Igreja Católica ela vai ter uma ascensão absurda, ela vai crescer muito. A Igreja ela vai se tornar, inclusive, a instituição mais poderosa do período aí feudal. Então, dentro do feudalismo, a igreja se tornou uma grande instituição, ela era proprietária, inclusive, de vastas extensões de terra. Segundo a própria igreja, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem, digamos assim, pela terra. Então, aquela ideia mais ou menos de você cumprir aquilo que foi projetado para você na tua vida enquanto você está passando aqui pela terra. Então, cada membro tinha a sua função. A função da igreja era de rezar, a função do nobre era de proteger aí militarmente a sociedade, né? E a função dos servos seria de trabalhar, então. Então, em resumo, para a Igreja Católica, essa grande instituição que surge ali durante a Idade Média, a função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a função do clero era de rezar e a função dos servos era de trabalhar, então, tá? Falando nos servos, agora eu vou falar um pouquinho aí sobre a função dos servos dentro dessa sociedade estamental. O trabalho na sociedade estamental, ou seja, na sociedade feudal, ele estava fundamentado no que a gente chama de servidão, tá? Os trabalhadores, eles estavam, digamos assim, presos à terra, eles eram subordinados a uma série de obrigações que iam desde impostos até serviços que eles tinham que cumprir, né? Além dos servos, a gente vai ter nesse nível mais baixo outros trabalhadores, tá? E que outros trabalhadores seriam esses? A gente vai ter os vilões, por exemplo, né? Que eram homens livres que moravam ali nas vilas, prestavam serviços ao senhor feudal e podiam trocar aí de propriedade, digamos assim, ali dentro do feudo, né? Os escravos, em geral, eles eram empregados de serviço doméstico, tá? E praticamente não tinham direitos. Então dá para a gente dizer que esse feudalismo é um período histórico onde você vai ter uma sociedade escravista sendo formada também, tá? Então você tem escravos aqui, né? Outro grupo de trabalhadores que a gente vai ter aqui são os ministeriais. Os ministeriais eles ocupavam a administração da propriedade feudal, e eles podiam ascender ali socialmente. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que era difícil do cara poder migrar de um nível para o outro. Os ministeriais, eles tinham essa possibilidade de ascensão social, tá? Então, chegando inclusive à condição de membros aí de uma pequena nobreza, tá? Então, esse sistema feudal, ele se estrutura mais ou menos dessa maneira e a condição de vida nos domínios feudais principalmente para os servos, não era uma condição boa, né? Mesmo nas camadas ali dos senhores feudais, você não tinha um luxo muito grande, digamos assim, né? A vida dos servos, principalmente, era uma vida miserável em todos os sentidos. Sentido de higiene, alimentação, moradia, né? Toda essa condição. Então dá para a gente entender que o sistema feudal, ele se forma a partir da queda do Império Romano, a partir das invasões bárbaras, né? Você tem uma reestruturação da sociedade, onde você vai ter ali muitas pessoas fugindo em direção ao campo no processo de ruralização. Elas vão, inclusive, buscar refúgio junto dos feudos, e aí o senhor feudal ele oferece proteção, digamos assim, em troca de mão de obra, trabalho e algumas obrigações. A pessoa vai se sujeitar a isso e vai começar a trabalhar ali dentro do feudo, tá? Então, dentro desse contexto de sociedade feudal, dá para a gente dizer que houve uma grande mudança
onde o comércio perde importância, porque antes o comércio era desenvolvido nas cidades, agora o comércio não ocorre mais, inclusive a moeda ela vai perder importância. Lembra que quando a gente fala de Império Romano, a gente fala da ascensão inclusive das moedas, como o denário, por exemplo, né? Agora, como você não tem esse comércio que ocorria no espaço urbano, você tem a perda de importância da moeda e volta aquele sistema antigo de troca de produtos. Então, a moeda de troca são os próprios produtos que são produzidos. Então, você tem as terras lá que são do senhor feudal, que tudo que é produzido é dele, e você tem as terras ali dos campesinos, aqueles que são os trabalhadores, para que eles possam produzir para eles também, tá? Apesar de tudo, essa sociedade ela demora para se encaminhar aí, digamos assim, e é um processo de reestruturação social que ocorre ali dentro da Europa nesse momento. Então, o sistema feudal ele funciona mais ou menos dessa forma, né? A economia que ocorre ali dentro do sistema feudal, ela está caracterizada num sistema de autossuficiência. Então, você produzir para o próprio consumo, né? Então, você tem essa característica, tá? E muitas vezes a produção ela se destinava para o consumo local e não tinha troca comercial, mas sim a troca ali de um produto por outro, né? As trocas, quando elas eram feitas, na maioria das vezes, como eu falei, elas eram feitas com produtos e não com moedas. Então dá para a gente dizer, né, se você estudou um pouquinho de Império Romano, que houve uma reestruturação de toda uma sociedade europeia nesse momento. Então, as invasões bárbaras desencadeiam todo um processo que a partir do século V que ocorre a partir do século V, e aí a população ela tem que se readaptar ali numa nova forma de sobrevivência. Tá? Eu vou fazer vídeos na sequência sobre a economia, como ela funcionava dentro do feudalismo, mais sobre a Idade Média, mas esses são temas que eu vou abordar em outros vídeos. Tá? Por enquanto era isso, eu espero que tenha ficado claro essa questão do que é o sistema feudal, já que a gente fala que ele é um sistema político, econômico e social, então a forma de política muda, porque antes você tinha os imperadores, agora você tem o rei, ao mesmo tempo que você tem o senhor feudal, os dois ali dividindo os poderes. Você tem uma nova reestruturação que antes era urbana, agora ela passa a ser rural. Antes você tinha trocas comerciais, agora você tem um sistema de subsistência e aquela produção para o próprio consumo. Então você tem uma reestruturação da política, da economia e da própria sociedade a partir da inserção e da introdução da população no sistema feudal. É só para você lembrar, o feudalismo ele ocorre naquele momento dos filmes lá que representam os cavaleiros, os reis, rainhas, princesas, príncipes, né? E não podemos esquecer que era uma sociedade estamental, com níveis. Pensa numa pirâmide, aqui em cima você tem a nobreza, né, com os senhores feudais e o rei, no meio você tem o clero, a igreja como maior instituição do período feudal, da própria Idade Média, né? E abaixo você tem os servos com os vilões, com os camponeses, com os escravos, os ministeriais. Então você tem ali toda uma estruturação da sociedade a partir do sistema feudal. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou!